Olá, sou Gladson Cunha e bem-vindos à nossa videoaula sobre Cristologia. Esta é a nossa aula introdutória, onde perceberemos que a Cristologia ocupa um papel fundamental e de grande importância dentro do estudo teológico. Aliás, como somos um curso de teologia cristã, e Cristo, a pessoa de Jesus Cristo é o centro de toda a narrativa evangélica, de toda a narrativa das Escrituras, ele também se torna central, ocupa um papel central dentro da teologia. A cristologia, então, é o ramo da teologia sistemática que procura refletir sobre a pessoa de Jesus Cristo, suas naturezas, isto é, sua natureza divina, sua natureza humana, a relação entre as naturezas, quais os papéis que Jesus Cristo ocupa enquanto parte da revelação de Deus, como a sua missão, uma vez que toda a sua vida, da sua concepção, a sua ressurreição e ascensão aos céus é identificado também como um serviço salvador, salvífico, é parte de todo esse processo em que ele, como parte e expressão da graça de Deus, vem buscar e salvar o perdido. Então a sistemática, a cristologia vai refletir sobre isso. Refletir sobre o seu aspecto como profeta, como sacerdote, como rei. Vai refletir sobre as implicações da sua encarnação, as implicações do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, para a vida e a prática do ser humano. Vai levar em consideração também as suas palavras, o seu ensino, o seu evangelho, como parte da própria dinâmica da igreja em dar continuidade a esse projeto. Portanto, a cristologia, ela tem o papel de inserir dentro do estudo teológico cristão a pessoa bendita do Redentor, em todas as suas dinâmicas, em todas as suas proporções, em todas as suas significações para a reflexão e a prática cristã. É claro que quando nós iniciamos esse estudo, o nosso ponto focal, a nossa base e fundamento são as Escrituras e o que as Escrituras nos mostram acerca de Jesus. É claro que fazer esse trabalho inicial é obra da teologia bíblica, que vai enumerar todas as percepções de Cristo encontradas. No entanto, a sistemática ela já tem o papel de tomar aquilo que foi produzido pela teologia bíblica e organizá-la e organizar esse material, bem como lançando mão da própria história. No caso, a história da teologia cristã, ela tem o seu foco, pelo menos aí nos 5 primeiros séculos, na pessoa de Cristo. Ela ocupará o centro de todos os grandes conflitos teológicos desses 5 primeiros séculos da caminhada cristã no mundo, desses 5 primeiros séculos de cristianismo, uma vez que entender isso, como vai bem considerar Roger Olson, é um critério de salvação. Uma vez que conhecer a Deus e conhecer a Cristo se torna elemento fundante da salvação cristã, o conhecer errado ou não conhecer significa a mesma coisa que não ser salvo.
Por isso, a ideia da ortodoxia ou da correta opinião acerca das coisas divinas, da verdade de Deus, se torna um padrão inegociável, se torna também um padrão para determinar a verdade das coisas. Porque é conhecendo a verdade, de uma forma bem ampla aqui, claro, é que acontece a libertação do ser humano, a sua salvação. Então nós vamos ter todo um processo, já iniciando no finalzinho do primeiro século, de entender quem é Jesus, de entender quem é essa pessoa bendita do Redentor. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, se era um homem apenas, se era Deus apenas, se era Deus de fato, ou se era uma emanação divina que por sua qualidade superior ao ser humano poderia ser considerado um Deus de estirpe menor. E aí a gente vai ter um grande problema, porque só por isso nós já teríamos uma dificuldade da manutenção da ideia monoteísta, muito própria do Antigo Testamento. Então, todo o debate inicial acerca da pessoa de Cristo vai girar em torno, por exemplo, da sua pessoa, para depois ver as questões acerca dos seus ofícios, ou também chamados dos seus munus, munus sacerdotal, munus profético, munus real, onde ele se apresenta como profeta, sacerdote, rei, são os seus ministérios enquanto evangelizador que era, enquanto agente da missão de Deus que Jesus Cristo desempenhava neste mundo. Então temos aí uma visão bem clara de que essa construção demorou tempo. Aliás, essa reflexão ela vai ser retomada após aí o quinto século, talvez ali no final do século XVIII, início do século XIX, dado a influência do iluminismo, que vai se fazer repensar a humanidade de Cristo em detrimento à sua divindade, uma vez que os princípios fundamentais do iluminismo, principalmente baseado em Kant, vai ser que não se pode ter acesso ao conhecimento do número, daquilo que está fora dos sentidos do ser humano, fora da racionalidade humana, isto é, aquilo que foge aos 5 sentidos de percepção do homem, aquilo que foge à capacidade de reproduzir a experiência. Então, temos aí a questão de evidenciar as situações ou os fenômenos, aquilo que foge esse campo fenomenológico. Isso está em um mundo ideal, em um mundo suprassensorial e, portanto, ele não pode ser analisado pelo ser humano. Portanto, se existe, existe fora da capacidade do ser humano de alcançá-lo, seja pelos seus sentidos, seja pela experiência, pelo empirismo, seja pela sua própria racionalidade. Então, isso não é o campo do estudo da ciência. Então, a teologia, influenciada por esse movimento, transforma tudo em história e vai, então, iniciar todo um processo de repensar a pessoa de Cristo. Então, cria-se a ideia de o Jesus histórico e o Cristo da fé, uma dicotomia aí entre aquilo que Jesus foi enquanto ser humano e aquilo que Jesus, enquanto Cristo, representa algo para a minha fé, que me faz
ir além do Jesus histórico, do Jesus que comeu com seus apóstolos, que andou por este mundo e por aí vai, né? A ponto até mesmo de alguém chegar a dizer que esse Jesus humano tem pouco ou nenhum valor dentro do cristianismo, dentro da fé cristã, e ele é quase considerado dispensável dentro da perspectiva mais iluminista, uma vez que o que importa mesmo é o Cristo da fé, aquele que me faz, então, ter algumas experiências mais existenciais. É claro, essa vai ser uma proposta muito mais do século XX, principalmente com Rudolf Bultmann, que vai trazer aí uma aplicação do existencialismo de Heidegger à fé cristã. Então nós vamos ter aí algumas aplicações disso. Talvez Paul Tillich também vai dar suas interpretações a essa questão, mas são coisas mais contemporâneas e, dentro de um certo sentido, são coisas que nós veremos mais à frente quando tratarmos de uma cristologia mais contemporânea. No entanto, agora precisamos de retomar ao básico. O que a Igreja refletiu durante os primeiros séculos, o que ficou como dogma, como base então para a teologia cristã, mesmo que ela venha posteriormente refletir de uma maneira diferenciada do que se pensou lá atrás, ela tem esse mesmo ponto de partida. Então, para nós que vamos iniciar essa disciplina, nos é necessário hoje termos em mente isso. Quem é esse Jesus? Como a Bíblia o revela? Como a história da Igreja constrói as doutrinas acerca de Cristo? Como essas doutrinas estão alicerçadas dentro da base da teologia sistemática? E como podemos, então, trabalhar essa dimensão dentro da nossa lida como teólogos, teólogas, claro, e muito mais dentro da nossa lida cristã, dentro da nossa lida eclesial. Quais são as implicações disso para a gente? Como nós vamos trabalhar isso dentro da nossa dinâmica cristã? Bom, por hoje é só. Leia os materiais que estão disponibilizados no AVA. Busquem aí algumas referências. Nós temos a nossa videoaula gravada, que, aliás, é o nosso encontro gravado, e que a gente possa aí trabalhar bastante esse semestre, ainda com esse momento remoto, mas que vocês possam aí ter sucesso nesse empreendimento. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.